Nós hoje vamos discorrer a respeito do reino de Deus. Esse assunto tem sido debatido até que na igreja, bem próximos dias, próximas lições passadas também falaram sobre esse assunto. Esse assunto é empolgante. O reino de Deus é a aspiração dos filhos de Deus. O reino de Deus é a aspiração também de Jesus para alcançar a sua plenitude e juntamente com a igreja reinar para todo sempre. O reino de Deus está para o cristão como um tesouro está para aquele que o achou. Lá no livro de Mateus, no versículo 13, 44, nós vemos a parábola do tesouro escondido. Mateus capítulo 13, 44 diz de um homem que achou um tesouro enquanto trabalhava no campo. E o proprietário do terreno não conhecia a existência daquele tesouro ali. Aquele homem então que encontrou o tesouro, vendeu tudo que ele possuía e foi comprar aquele terreno para assim tomar posse daquele tesouro. E com grande alegria ele se apossou daquele tesouro. Assim deve ser também a alegria do crente pelo reino de Deus. Jesus, na sua parábola, fez essa comparação para que nós entendêssemos a preciosidade que é o reino de Deus e você possa entender a preciosidade que você tem, a riqueza que você tem de pertencer a esse reino bendito. Que Deus possa te abençoar nesse reino, você possa tomar posse do seu lugar no reino e ser uma bênção até que Jesus volte para vivermos com Ele eternamente. Bem, inicialmente nós vamos conceituar o que seja reino de Deus. Segundo as definições teológicas e acadêmicas e doutrinárias, existe um consenso de que o reino de Deus é o direito legal que o Senhor tem de governar, de dominar sobre a sua criação, sobre tudo aquilo que Ele estabeleceu através da sua obra. Então, o reino de Deus é uma expressão que deriva da palavra grega basileia. O reino de Deus é citado 144 vezes no Novo Testamento e centenas de vezes no Velho Testamento. Exemplo, o Salmo 103, versículo 19, que diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Com isso nós vemos que a origem do reino de Deus está no céu. No céu, o Senhor estabeleceu, criou o seu reino. O reino de Deus é basicamente o domínio, o reinado, a soberania de Deus sobre tudo. A doutrina acerca do reino de Deus permeia a Bíblia como um todo. Por isso é preciso entender que a expressão reino de Deus traz um conceito bastante amplo, cujo significado e sentido devem ser compreendidos à luz do contexto de toda a Escritura. As profecias acerca do reino de Deus estão presentes desde o Antigo Testamento, mas é o Novo Testamento que a mensagem sobre o reino de Deus se desenvolve de uma forma ainda mais clara, principalmente sendo o tema mais frequente da pregação de Jesus e o centro da sua mensagem. Nós vemos que o reino de Deus não é novidade no Novo Testamento.
Deus já era citado no Velho Testamento centenas de vezes. Já foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento sobre a existência desse reino e sobre o seu estabelecimento, sobre toda a obra do Criador. Mas nós queremos também esclarecer que existe assim citações de reino de Deus e reino dos céus. Seria reino de Deus algo diferente do que reino dos céus? Reino de Jesus ou simplesmente reino? Há diferença entre essas expressões? Algumas pessoas tentam aplicar significados diferentes às designações reino de Deus e reino dos céus, mas não há qualquer diferença entre essas duas expressões. Na verdade, nós vamos entender daqui a pouquinho por que existem citações, principalmente no livro de Mateus, se referindo ao reino como reino dos céus, e dos livros dos outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, citam mais, quase sempre, reino de Deus. A expressão reino dos céus aparece 34 vezes no evangelho de Mateus, enquanto que a expressão reino de Deus aparece somente 5 vezes. Já os outros 3 evangelhos fazem uso frequente da expressão reino de Deus. Além disso, em várias passagens que Mateus usa a designação reino dos céus, os textos paralelos de Marcos, Lucas e João usam a designação reino de Deus. O próprio Mateus usou as duas expressões juntas de forma intercambiável. Mateus 19, 23 e 34. Portanto, as designações reino de Deus, reino dos céus, ou simplesmente reino, e até mesmo reino de Jesus, são sinônimas. Existe uma sugestão ou teorias para explicar por que Mateus prefere usar a expressão reino dos céus, enquanto os outros evangelhos usam mais a expressão reino de Deus. A explicação mais consensual seria o fato de que o livro de Mateus foi escrito por um judeu, dirigido para judeus, e a expressão reino de Deus, os judeus não eram muito adeptos à ideia de ficar proferindo o nome de Deus a todo momento. Isso podia redundar em invocar o nome do Senhor em vão. Não era bem aceito por eles a ideia de fazer citações sempre utilizando o nome Deus, o nome de Deus. Isso poderia até constituir um pecado de blasfêmia que eles não queriam correr o risco de acontecer. Por outro lado, os evangelhos, principalmente escritos em grego, Marcos, Lucas e João, eles eram mais dirigidos aos gregos, aos grupos helenizados e até aos judeus também helenizados, que eram mais receptivos à expressão reino de Deus, as expressões reino de Deus, do que simplesmente reino dos céus. Então é só uma questão de direcionamento a quem se destinava as mensagens.